Olá amigos, aqui é aquele cara, bem-vindos ao canal Aquele Anime, para hoje conversarmos um pouquinho sobre a segunda temporada de Devil May Cry na Netflix. Eu já fiz aqui no canal a minha crítica da primeira temporada, eu vou deixar relacionada aqui na descrição e também em card, também em algum lugar da tela, enfim, você clica aí na descrição, clica em ver mais, você vai encontrar aí o meu vídeo da primeira temporada. E eu vou evitar, claro, até por isso me repetir. Quem viu aquele vídeo sabe que eu curto os jogos de Devil May Cry. Eu acho que o Adi Shankar tem lá seus altos e baixos, tem alguns problemas, alguns vícios que ele repete aqui. Em parte, a segunda temporada tenta corrigir alguns dos problemas da primeira, e em parte ela dobra a aposta em algumas coisas que já eram bem zoadas. Então, fica aí nesse apanhadão todo a minha primeira sensação, até mais do que esses pontos, era que para todos os defeitos que tinha na primeira temporada de Devil May Cry, uma coisa que eu não achava é que ela era muito chata. E a segunda temporada, por várias vezes, tanto pelos episódios, alguns chegaram até quase 40 minutos, tanto pelo foco narrativo que eles decidem ter ocasionalmente, tanto pela falta de inspiração nas lutas, nas batalhas, faltam momentos assim de captura de farmar aura, né? Como a molecada gosta de falar, e Devil May Cry é muito focado nisso, é muito focado em você ter os grandes momentos em que você olha e fala: caramba, o Dante é muito foda, caramba, o Nero é demais, caramba, a Lady é muito maneira, a Lady é muito gostosa e tal. Você quer ter aquela sobrecarga de sentidos, de adrenalina, de você ter a sensação de que tá testemunhando uma grande aventura. E eu sinto que o maior fracasso da segunda temporada de Devil May Cry é que você muito raramente só chega nisso, dá até pra contar nos dedos, às vezes, que acontece alguma coisa muito legal e no pique do que você esperaria de um Devil May Cry. Partindo do começo, eu acho que já de cara a gente tem uma escolha muito infeliz, porque como eu critiquei na primeira temporada, toda aquela ideia, agora você tem tá na moda, especialmente pra narrativa mais ocidentalizada, a moral cinzenta, que você quer dizer que o demônio não é só demônio, ninguém é verdadeiramente só mal, e aí você fica tentando aplicar esses tons de cinza, mas sem colocar as nuances direito. Então você tem, nesse mundo do Devil May Cry, da animação, você termina a primeira temporada com os Estados Unidos querendo fazer uma invasão não justificada, todo fabricado, tem lá seus interesses, tem o presidente, tem as corporações, enfim, não, nem vale a pena entrar muito em detalhe aqui também. Nem eu memorizei o suficiente para me interessar pelos personagens para poder contar a história de jeito, mas a moral da história é que você quer fazer. Toca até no final da primeira temporada um American Idiot do Green Day, enquanto parte de uma invasão dos Estados Unidos lá para cima dos demônios. E independente aí do quanto isso viola ou não o jogo, analisando a obra por si só mesmo, o problema pra mim é que você passa só no primeiro episódio ali, já é uma meia hora só você vendo um monte de soldado genérico lutando com um demônio genérico, numa guerra genérica, e aí eles ficam tentando. Isso é um problema que perpassa toda a temporada. Eles gastaram uma nota licenciando músicas, mas eu sinto que na maior parte do tempo, uns bons 90% dos usos de música, parece que a música tá colada lá, mas não tem muito ritmo, você não tem uma sinergia entre a imagem e a música, e nem a letra, e nem a melodia, não tem aquela. Não deu aquela liga, não tá, sabe, não tá correndo no mesmo tempo, parece que a música tá ao acaso. Quando você vê, por exemplo, um videoclipe musical muito bem editado, você vê que as batidas, você pode concentrar na bateria, no baixo, na hora que a música pega um crescendo, você tenta acentuar o ritmo da ação também, mas não tem nada. As músicas tocam em meio que não significam nada, ela tá lá só por estar. Então fica muito esquisito, porque pra quem se importa com o âmbito mais do roteiro, a narrativa tá desinteressante, a guerra tá chata pra caramba, você que provavelmente jogou o jogo tá querendo ver o Dante em ação, no primeiro episódio o Dante mal aparece. E aí, quando termina, enfim, essa longa e chata abertura, aos pouquinhos as peças vão aparecendo, talvez tanto quanto você imaginaria, porque começa a ter uma reaproximação ali, e finalmente o Dante e a Lady passam a ficar um pouco mais perto. Tem algumas decisões aí que talvez mais puristas dos jogos vão se incomodar, porque acaba desenvolvendo um pouco mais o casal e tal. Mas como eu falei, eu não tô, embora meu canal principal, aquele cara, ele seja mais focado em jogos, eu gosto muito dos jogos. A adaptação, ela existe como tá numa mídia nova, numa linguagem nova, para uma audiência nova. A gente tem que tentar avaliar a obra pelo que ela é, pelo menos é o que eu acho, né? E o romance que acaba desenvolvendo ali, pra mim, ele até faz sentido. Não é uma química exemplar, mas
não tem muito problema. O que tem mais problema pra mim é que, salvo... na primeira temporada a gente tinha um episódio legal, botava lá o passado da Lady, tinha um episódio mais estilizado, mais criativo, né? Eu acho que na segunda temporada de todas as, sei lá, 5, 6 horas, nem sei quanto tempo, não mediu, talvez até mais tempo total que você leva pra ver. Eu acho que tem um episódio que me divertiu, que é quando o Dante e a Lady vão tomar conta da Matt, a Matilda, que é uma criancinha que eles acabam conhecendo lá no meio da missão. E aí também tem, não por acaso, bom uso de música também, porque eles ficam lá sendo meio babás da Matilda, e aí tem uma montagem aí sim mais ligeira, mais esperta, mais engraçadinha. Aparece o Dante vestido de Chun-Li, a Matt tentando experimentar um monte de roupas nele, eles brincando, toca Skater Boy da Avril Lavigne, e combina bem com o tom meio galhofinha do Devil May Cry, então fica uma cena engraçada e divertida, um episódio que finalmente, até a ação ali, dá uma melhoradinha quando enfim tem a luta contra os demônios, mas é tão raro você ter uma boa cena de ação, é tão raro você ter um momento como tem até perto do clímax, uma hora do Dante disparar um tiro ali de bazuca, sair correndo, sobe no míssil, surfa nele, vai em direção ao demônio. Então você tem que ter mais coisas. Se você tá querendo fazer entre todos os jogos que existem, você escolheu o Devil May Cry, você escolheu o Dante como personagem, você tá querendo fazer aventuras nesse universo, quer colocar uma ação contra demônios, quer colocar seu protagonista, um cara que é meio humano, meio demônio, quer explorar uma briga, uma rivalidade, mas também uma irmandade ali que tem do Dante com o Virgil, né, que são os dois filhos de Esparta. Então você tem lá os irmãos que acabam seguindo caminhos separados. Então, cara, explore direito essas coisas. Você escolheu essa história pra contar e tem muitos pontos fortes que você tá ignorando. O Virgil mesmo, ele termina a primeira temporada dando um teaser, que agora a gente teria mais dele, mas você fica meio naquelas, putz, esse Virgil aí, ele é meio uma putinha do mundo, né? Você tem, ao invés de estar pegando um antagonismo principal, ao invés de você ter, como por exemplo, você joga o Devil May Cry 3, você logo de cara, você tem lá a luta do Dante com o Virgil, você vê que caramba, os dois são muito fortes e você sabe que vai ter que lutar depois e até tem um momento cooperativo bem legal, e eles tentam puxar isso pro anime, mas é muito sem impacto, porque a história é muito sem graça, eles ficam querendo produzir reviravoltas em cima. Não, mas veja bem, o Virgil na verdade ele foi traído daqui, de repente quem matou a mãe deles foi de lá, e fica numa dança que um trai daqui, outro trai dali, acaba se separando, unindo, e cara, não dá, não fisga, não clica legal essas coisas. Então é um potencial que é muito desperdiçado no Virgil, é o potencial desperdiçado de você explorar esses pontos fortes que eu tava citando, e é muito demorado, talvez com metade dos episódios. Eu lembro, a gente tava falando aqui de Adi Shankar e Netflix, quando eles começam a adaptar Castlevania, a gente tinha ali uns 4 episódios na primeira temporada, e era tudo muito curtinho. Eu acho que se você corta essa enrolação, você tá nessa época que se faz muito binge watch, né, que você quer maratonar, solta os episódios todos de uma vez, você vê que a maior parte da história, além de não estar andando, ainda não tá gravando, não tá te filmando, não tá todo o mise-en-scène da coisa ali, não tá fluindo, não tá te mostrando nada de interessante. Você tá lá meio testemunha, tá meio passageiro da agonia, tá lá passivamente vendo um monte de coisa desinteressante, tanto visualmente, esteticamente e tematicamente acontecendo ali. Você não tem o universo em que você tá mergulhado, tá lá estagnado, parado e chato. E por isso que eu volto e retomo. O maior pecado que Devil May Cry pode cometer como um jogo e como marca é ser chato. E a segunda temporada do Devil May Cry é chata. Então não tem muito pra onde correr disso. Claro, aqui e ali, como falei, gastou mais dinheiro com música, tentou ter mais verba pra animação, mas as lutas são sem graça, as coreografias são ruins. Então, felizmente, parece que vai acabar. Acho que estão anunciando que a próxima temporada é a última, mas só de ter mais uma temporada já é meio que complicado. E aparentemente a gente vai viver de tentar esperar uma migalha, de ter um episódiozinho legal, como teve esse que eu falei com a Matt lá, com o Dante Alej atuando como babá. Foi divertido, mas, cara, mais rápido, mais eficiente, simplesmente melhor se divertir com o jogo. Então, não sei nem dizer, acho que não dá pra dizer que a segunda temporada é melhor do que a primeira. Pra mim é pior, porque é mais chata. Então eu espero que, se tiver mesmo a terceira, se conseguirem gravar e finalizar, que pelo menos chegue aí no nível da primeira e tente não ser tão chato. Já é um ponto de partida, né? Eu fiquei frustrado, não sei, você me conta aí nos comentários o que você achou, se concorda, discorda.
que minha crítica fica por aqui, foi isso que eu achei aí da segunda temporada de Devil May Cry. Agradeço a você por ter assistido, valeu aí por todos os joinhas, comentários e compartilhamentos. Aquele abraço e até a próxima!